Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. É com muita alegria que os recebemos aqui. Sejam muito bem-vindos. Há algum tempo, falamos sobre as grandes imagens do Evangelho de São João, segundo Bento XVI, no seu livro Jesus de Nazaré, que tem por subtítulo Do Batismo no Jordão à Transfiguração. Naquela postagem, nos detivemos na imagem da água. Hoje vamos prosseguir penetrando nas imagens do vinho e da videira. Enquanto a água é um elemento fundamental para a vida de todas as criaturas no planeta, o pão de trigo, o vinho e o azeite são típicos da cultura mediterrânea. O Salmo 104 fala no que Deus oferece ao homem por meio da criação. O pão que o homem obtém da terra, o vinho que alegra o seu coração e o azeite que torna brilhante o seu rosto. Esses três dons da terra se juntam à água para aparecerem como sinais sacramentais na igreja, nos quais os frutos da criação se tornam portadores da ação de Deus no mundo presente, sinais de sua proximidade a nós. São dons diferentes um do outro, com funções diversas. O pão, feito a partir do trigo e da água, necessita também do fogo e do trabalho do homem. Como que corporiza o bem da criação para todos, independentemente de condição econômica ou social, e representa ainda a simplicidade da vida do dia a dia. Aparece na multiplicação dos pães, nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, chamados sinóticos, e no discurso do pão da vida em João. O vinho corporifica a festa, permite ao homem sentir a glória da criação. No Antigo Testamento, está nos rituais do sábado, da Páscoa, das núpcias. É como que uma antecipação da festa definitiva de Deus com a humanidade. Aparece nas bodas de Caná, em João 1, versículos 2 a 12, e nos discursos de despedida de Jesus, que se diz a verdadeira videira, em João 15, 1 a 10. O azeite oferece força e beleza, tem função curadora e nutritiva. Estava presente na unção dos profetas, reis e sacerdotes no Antigo Testamento. São João aparentemente não menciona o azeite, porque o óleo perfumado com que Jesus foi ungido nas vésperas da sua paixão por Maria, em Betânia, no capítulo 12 de João, aparece na cena como um sinal do esbanjamento do amor de Deus pelo homem e também da paixão, morte e ressurreição que estavam próximas. Como nos dispusemos a tratar hoje do vinho e da videira, comecemos olhando para o milagre das bodas de Caná. Por que Jesus teria transformado a água em cerca de 520 litros de vinho numa festa de casamento privada? João relata que no terceiro dia houve essa boda. Que terceiro dia é este? Vejamos. O versículo 35 narra que no dia seguinte àquele em que João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus, houve o encontro de André e depois de Pedro com Jesus. No dia seguinte, conta o versículo 43, que Jesus encontrou o apóstolo Filipe e convidou-o a segui-lo. E Filipe chamou Natanael. Após este encontro, encerra-se o capítulo 1 e, no início do capítulo 2, temos a narrativa das bodas de Caná. 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia. Aí está o terceiro dia. No Antigo Testamento, o terceiro dia era o dia da teofania. Teofania é a manifestação de Deus. No capítulo 19 do livro do Êxodo, nos versículos 16 a 18, o autor sagrado revela que, no terceiro dia em que o povo estava no acampamento, junto ao Monte Sinai, começou a trovejar e a relampejar. E completa: o Senhor tinha descido sobre o monte no fogo. As bodas de Caná, no terceiro dia, estão revelando a missão de Jesus e apontam também para a teofania decisiva e definitiva da história, a ressurreição de Jesus Cristo no terceiro dia.
Outro elemento fundamental da narrativa de João é a menção de Jesus a Maria quando ela lhe pede o milagre. A menção de que ainda não havia chegado a sua hora. A hora de Jesus é a hora da sua glorificação, através do que ele vai chamar de o batismo de cruz e da ressurreição. Contudo, Jesus tem o poder de antecipar esta hora. Então, o milagre de Caná é caracterizado como a antecipação desta hora de Jesus e está interiormente ligado a ela. Este mistério da antecipação da hora de Jesus ocorre sempre a cada missa. Como Maria intercedeu pelos noivos, pediu e Jesus antecipou a sua hora, fazendo o milagre, a cada Santa Missa, que é a grande oração da Igreja, Jesus antecipa o seu regresso, celebra a boda com o seu povo e o ajuda a avançar para a hora do seu regresso na segunda vinda, no último dia. Mas voltando à quantidade de vinho produzida com o milagre, o acontecimento de Caná aponta para a superabundância de Deus. Veremos isso também na multiplicação dos pães, em que depois de alimentar 5.000 homens ou 3.000 homens na outra multiplicação, sobram ainda cestos e cestos de pães e peixes. Na verdade, Jesus mesmo se dá totalmente por suas criaturas na história da salvação, na hora da sua morte. E esta sua superabundância na entrega é a sua glória. Caná, assim, é um sinal de que começou a festa de Deus com a humanidade, que Isaías menciona no capítulo 25, versículo 6, numa profecia do futuro, dizendo: O Senhor dos Exércitos preparou para todos os povos, neste monte, um banquete de carnes gordas, um festim de vinhos velhos purificados. O enquadramento do acontecimento, uma festa de núpcias, também é um sinal da hora messiânica, da união de Deus com seu povo, o seu povo que é a sua noiva, a sua esposa, da qual fala a Escritura tantas vezes, como por exemplo Paulo aos Efésios e João no Apocalipse. A promessa do que acontecerá no final dos tempos já irrompeu na história, na vinda de Jesus. Aliás, no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 18, Jesus mesmo fala de suas núpcias. Quando os fariseus perguntam por que os seus discípulos e os de João Batista jejuam e os de Jesus não, o Senhor responde: Podem os amigos do noivo jejuar enquanto o noivo estiver com eles? Jesus se apresenta como o noivo das núpcias prometidas de Deus com seu povo. Deus e o homem estão em núpcias em Jesus, as quais, todavia, passam pela cruz, pelo fato de o noivo vir a ser tirado. Por outro lado, em Caná vemos a água transformada em vinho como sinal e dom da alegria nupcial, da aliança entre Deus e os homens. A água era meio de purificação no Antigo Testamento, através de rituais realizados pelos israelitas, conforme a lei de Moisés. Mas nenhuma purificação ritual é suficiente para tornar o homem realmente puro para Deus. A transformação da água em vinho sublinha o dom de Deus, que se oferece a si mesmo em Jesus, levando a lei de Moisés à plenitude no Novo Testamento. E Jesus, não esqueçamos, utiliza o vinho ao instituir a nova aliança na última ceia, tornando-o seu próprio sangue. Vejamos agora a outra realidade que mencionamos antes, a videira. No capítulo 15 de São João, no contexto dos discursos de despedida, Jesus toma a imagem da videira. Em Isaías 5, versículos 1 a 7, encontra-se um cântico à videira, provavelmente cantado por Isaías numa festa dos tabernáculos, prevista no livro do Deuteronômio, capítulo 16. A vinha era a imagem de uma noiva, como o livro do Cântico dos Cânticos mostra. Então Isaías faz o seu poema. Começa mencionando o amigo, que tinha uma vinha num terreno fértil, na qual plantou videiras de boa qualidade e fez tudo para o bom crescimento delas.
Mas, de repente, a vinha o desiludiu. Não produziu frutos bons, mas uvas verdes intragáveis. Seus ouvintes entendem que Isaías fala da noiva infiel. E, em consequência, ele diz que o amigo abandona sua vinha. Estava muito claro para os ouvintes de Isaías. A vinha, a noiva, era Israel, a quem Deus tinha oferecido o caminho correto e por quem tinha feito tudo, mas recebera em troca a quebra da aliança. O poema de Isaías termina com o olhar para um Israel abandonado por Deus. Já o Salmo 80 fala desta videira que Deus arrancou do Egito e plantou num lugar espaçoso e que tem agora seus muros derrubados e é saqueada pelos passantes. O salmista emite um pedido: cuida da tua vinha, Senhor, Deus dos exércitos, que a tua mão direita plantou. Restaura-nos, brilhe o teu rosto sobre nós e seremos salvos. No tempo de Jesus, ainda era esta a situação que Israel vivia. Jesus fez notar isso pouco antes de sua morte, quando contou a parábola em que Deus mandara seus emissários aos arrendatários de uma vinha para buscar a parte dos frutos que lhe pertencia, e eles foram assassinados. Até que manda o próprio filho como última tentativa, e os arrendatários também o matam. Então Jesus diz que o dono da vinha vai dá-la a outros. Está em Marcos, capítulo 12, versículo 9. É a história da rejeição dos profetas que vai se repetir em Cristo, e seus ouvintes percebem que fala deles. Esta lógica também encontramos hoje. A modernidade pretendeu declarar Deus morto. Já não é o Criador que está acima da criação e das criaturas. As criaturas se fazem à própria medida. Ficam com a vinha sem oferecer seus frutos. Mas voltando ao Antigo Testamento, enquanto em Isaías o poema acaba sem uma promessa para o futuro, o salmista transforma o seu sofrimento em oração, em súplica. É o que a humanidade tem feito ao longo da história quando está no fundo do poço. Volta-se para Deus pedindo que a salve outra vez. Em Jesus há um início de resposta ao pedido do salmista. Deus não abdica de sua vinha, mas vai dá-la a outros, ao novo povo de Deus. Todavia, a morte do filho não é a última palavra, porque Jesus afirma: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Ele não permanecerá rejeitado, mas vai ressuscitar. Chega um novo início. Deus levanta no mundo um novo templo no corpo de Jesus. É aí que a imagem da vinha abandonada é substituída pela imagem da construção viva de Deus, do edifício de Deus. Deus não fracassa. Se os seres humanos são infiéis, Ele, mesmo assim, permanece fiel. Encontra novos caminhos, caminhos maiores, para derramar o seu amor. E faz isto em Jesus, que retoma o pensamento bíblico sobre a videira, abrindo-o em profundidade. Ele é a verdadeira videira. Jesus se deixou como que plantar na terra por sua encarnação, da qual João falara no início do seu evangelho. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esta videira não poderá ser arrancada nem abandonada. Por meio do Filho, o próprio Deus vive nela. A promessa tornou-se irrevogável. Foi dado o novo passo histórico de Deus. O Salmo 80 já tinha ligado o Filho do Homem com a videira. Se Jesus é a verdadeira videira, esta significa a união inseparável de Jesus com os seus, cujo chamado é para permanecerem na videira. Paulo chamará a videira de corpo de Cristo. No entanto, essa vinha que nunca mais poderá ser arrancada precisa de purificação constante para dar fruto de amor e unidade. Fruto de justiça, retidão, integridade. As uvas verdes que a videira deu são os frutos da injustiça, da corrupção e da violência. Eles serão vencidos pela paciência, pela perseverança, pelo permanecer em Cristo, a videira, em todas as dificuldades e confusões da vida, nos momentos de deserto.
Pela fé que não abandona Jesus Cristo, virá o bom fruto e o bom vinho. Virão o bom fruto e o bom vinho. Virá a alegria do Espírito Santo, que conduz à unidade. Aquela unidade que Jesus pede ao Pai, que eles sejam um, Pai, como tu e eu somos um. Quanta riqueza nessas imagens do apóstolo João. Procuremos penetrar profundamente nelas, para darmos muito fruto. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.